O portfólio de ações é o conjunto de ativos que compõem a carteira de investimentos do investidor, ou seja, é a representação do conjunto de investimentos que podem ser de diferentes tipos, escolhidos e realizados com o intuito de acumular mais dinheiro. É fundamental que o investidor faça a gestão da sua carteira de investimento, principalmente se tratando de ativos de renda variável. Por isso, ao comprar ações de empresas, é importante acompanhar o negócio e os seus fundamentos. Afinal, para chegar a uma decisão de compra ou de venda, os indicadores fundamentalistas são analisados e levados em consideração. Assim, é possível alterar a composição da carteira de investimento de forma que entregue a melhor rentabilidade possível, respeitando o perfil de risco. Além disso, é importante destacar que as próprias preferências do investidor em relação ao risco e ao perfil de investimento podem mudar ao longo do tempo, o que torna essencial uma gestão de carteira eficiente e constante. Atualmente já existem várias ferramentas de gestão de carteira de investimentos de fácil acesso para o investidor. Esses tipos de ferramentas podem acompanhar de forma automatizada alguns indicadores de desempenho dos ativos que serão úteis para a análise geral do desempenho, como a rentabilidade periódica, a concentração de cada ativo na carteira, os principais indicadores financeiros, entre outras informações relevantes. E é exatamente sobre algumas dessas ferramentas que vamos tratar nesse vídeo. Coisas como a importância da utilização de ferramentas para a gestão da carteira de investimento, a análise da gestão de carteira do site Status Invest e a análise da gestão de carteira do site Investidor 10. Mas antes disso, eu gostaria de dar as boas-vindas a mais um vídeo do Rota do Dividendo. Para você que ainda não conhece o canal, assista o vídeo até o final e caso ele ajude de alguma forma, considere se inscrever, deixar seu like e compartilhar, para que esse conteúdo ajude a mais pessoas. É importante destacar que em nosso canal temos outro vídeo com 16 ferramentas que também podem te auxiliar nos investimentos e na gestão de seus ativos. O link para conferir o conteúdo desse vídeo estará na descrição. Bom, em relação à importância das ferramentas na gestão da carteira de investimentos, podemos citar pelo menos 3 vantagens em sua utilização. A primeira é que proporciona ao investidor uma visão geral sobre os seus ativos, permitindo a definição de estratégias de alocação dos recursos em classes de ativos diferentes e o balanceamento periódico dos percentuais alinhado com os seus objetivos. Outro ponto é que possibilita um melhor controle sobre a valorização dos ativos e o recebimento de dividendos, além de outras formas de remuneração, para você poder entender a evolução do retorno que seus ativos proporcionam. Por fim, a terceira possibilidade é otimizar o controle sobre os ativos em relação às quantidades, ao preço médio e as demais informações que podem ser utilizadas, inclusive, nas declarações de imposto de renda e em relação ao pagamento de DAF, evitando erros e problemas com a Receita Federal. Já em relação às ferramentas que serão apresentadas, temos o site do Status Invest e do Investidor 10, cujos links também estarão na descrição desse vídeo. Iniciando agora a análise dos sites do Status Invest e do Investidor 10, a primeira coisa que precisa ficar clara é que ambos os sites exigem um cadastro prévio para só então você poder acrescentar as informações relativas às ações, aos fundos imobiliários e outros ativos em que você investe e a partir daí realizar o gerenciamento da sua carteira de investimentos com todas as ferramentas que esses sites apresentam. Tranquilo? Então, o Status Invest, você clica aqui em entrar e realiza o cadastro fornecendo todos esses dados que são solicitados. A mesma regra vale para o Investidor 10, em que você deve acessar aqui a opção Cadastre-se e também fornecer os dados que são solicitados. A partir daí, você vai poder acessar todas as ferramentas que esses sites disponibilizam. Tranquilo? Esse é o primeiro passo. Realizado o cadastro inicial, você vai acessar a sua carteira de investimentos. Logo no primeiro acesso à sua carteira, ele vai perguntar o nome da carteira que você quer colocar e uma breve descrição. Após esse passo, ele vai também exigir que você informe um meio pelo qual as informações serão acrescentadas à sua carteira de investimentos. Existem 3 possibilidades. A manual, em que você vai cadastrar cada um dos ativos e negociações manualmente, informando o ticker ou o código da ação, do fundo imobiliário, etc., a quantidade adquirida, o valor e a data.
Isso para cada ativo, para cada negociação, de forma manual. A outra possibilidade é utilizar um arquivo que foi exportado e colocá-lo aqui no site para que ele colete as informações a partir desse arquivo. E a terceira possibilidade é uma sincronização automática com os ativos que estiverem cadastrados na Bolsa de Valores, no site de investidor da B3. E você autoriza que haja essa sincronização, informando o seu CPF e a senha que é utilizada no portal da B3 para o site do Status Invest. A partir desse momento, ele vai ter acesso a todas as informações que estão lá e fará a coleta de toda a sua carteira de investimento e dos dados que a compõem para que possam ser colocados à disposição no site do Investidor 10 e possibilitem o gerenciamento da sua carteira a partir dele. Tranquilo? Essas são as 3 possibilidades. Vamos utilizar, para esse nosso exemplo, o cadastro manual de ativos. Tranquilo? Então, aqui no site do Status Invest, você pode vir na opção carteira, transações e adicionar. Então você vai poder adicionar de forma manual, por meio de arquivo ou por meio de integração com a B3, os seus ativos na sua carteira de investimento e assim possibilitar o gerenciamento desses ativos, tranquilo? Então você vai optar por a categoria, seja ela ação, ou fundo imobiliário, BDR, fundo de investimento, enfim. Seja qual for a categoria. Nesse exemplo nós vamos usar as ações. Informar a corretora ou banco em que se deu essa negociação, nesse exemplo, o Inter. O código ou ticker do ativo que você realizou a compra ou a venda. Nesse caso, vamos usar a BB Seguridade, com o ticker BBSE3. A data em que se deu essa transação, vamos usar a data de hoje. A quantidade de ações adquiridas, vamos colocar aqui 150, a um valor de R$ 31,13, pronto. Outros custos, você vai informar através da consulta a sua nota de corretagem. Então tem valor de corretagem, de emolumentos, eventuais impostos pagos no momento da realização da negociação, entendeu? Todas as informações relacionadas a custo, você vai informar nesses pontos aqui, nesses campos, e salvar a operação. A partir do momento que você salvar, ela já vai aparecer em sua carteira de investimento, tranquilo? Essa operação que acabou de ser realizada já aparece aqui. Então, em relação à sua carteira, a partir do momento que você informar todos os ativos que a compõem, você vai ter acesso às informações e às formas como o Status Invest disponibiliza para o gerenciamento da sua carteira. Agora é muito bom frisar que tanto o Status Invest quanto o Investidor 10 têm planos gratuitos e planos pagos. Em relação aos planos gratuitos, eles já oferecem ferramentas muito interessantes e que já vão possibilitar o gerenciamento da sua carteira de forma plena. É claro que se você optar por assinar algum dos planos pagos de algum desses sites, você vai, obviamente, acrescentar outras ferramentas muito interessantes para o gerenciamento da sua carteira. Mas que fique claro que o plano gratuito já atende à necessidade da maioria dos investidores, tranquilo? Então, em relação à carteira de investimento, a gerenciamento pode se dar por meio dessa aba carteira, em que você pode acessar as configurações e adequá-las de acordo com o seu perfil. A rentabilidade da sua carteira pode ser acessada por essa aba, em que ele vai informar a partir de determinado período como se deu a rentabilidade da sua carteira, o desempenho dela. Então você pode colocar uma data de início ou data de fim e analisar o desempenho dentro daquele período, tranquilo? Tem alguns comparadores de rentabilidade, inclusive, em relação ao Bovespa, ao CDI, em que você pode fazer essa comparação entre a sua carteira e esses indicadores, tranquilo? Já na aba Patrimônio, você vai poder visualizar, de uma forma geral, a composição da sua carteira de investimento relacionada ao patrimônio que você detém naquele momento, considerando as altas e as baixas que são típicas da renda variável na Bolsa de Valores, tranquilo? Então você pode visualizar todos os ativos que compõem, separados por categoria, os crescimentos em relação às categorias, considerando os investimentos, o patrimônio total, o crescimento desse patrimônio em determinados períodos, enfim, todas essas informações relacionadas ao seu patrimônio. Em relação à composição do seu ativo, nessa aba você vai conseguir encontrar informações mais específicas em relação
a composição separada por tipos de ativos, veja aqui, fundos imobiliários, ações são separadas em relação ao percentual de composição que ele tem no total da carteira, ao valor que foi investido em cada um desses tipos de ativos, a separação por setores, como financeiro, utilidade pública, enfim, em relação às ações, aos fundos imobiliários, enfim, toda essa visão relacionada à composição da sua carteira você tem nessa aba e possibilitado pelo site Status Invest. Já na aba Transações, você vai poder visualizar todas as negociações feitas durante o período em que você investe, entendeu? Se você fez o cadastramento de todas essas negociações, você vai poder acessar todas elas nessa aba, tranquilo? Já em relação à aba Proventos, você vai poder visualizar informações relacionadas aos rendimentos do investidor, como os dividendos, juros sobre capital próprio, bonificação de ações e os outros tipos de remuneração do investidor. Tranquilo? Todo o acesso vai ser franqueado a você através dessa aba de proventos e você vai fazer o acompanhamento mensal dos proventos que você recebe de cada um dos seus ativos. Tranquilo? Então, basicamente, são essas as possibilidades. E é importante salientar aqui esses comparadores, em que você pode comparar rentabilidade da sua carteira com outros indicadores, pode comparar as ações entre uma ação e outra dentro do mesmo segmento de atuação para saber qual seria, de acordo com algumas critérios, o melhor investimento naquele momento, naquele segmento. Pode comparar fundos imobiliários dentro do mesmo segmento ou em outros segmentos, entendeu? Todos esses comparativos são interessantes para você tomar uma decisão mais consciente acerca dos investimentos que você pretende realizar. Agora vamos tratar de outro site, o Investidor 10. No caso do Investidor 10, a partir do momento que você realizou o cadastro inicial, você vai poder acessar sua carteira através dessa opção aqui, carteira, ou através da minha carteira. Então essa carteira já vem pré-cadastrada, mas você pode aqui nessa opção, em carteiras, cadastrar novas carteiras, para fazer o acompanhamento de ativos de formas diferentes e alimentar as carteiras de formas diferentes também. No Investidor 10 você tem as mesmas opções para fazer o acréscimo de ativos. Note que nessa aba, nessa opção adicionar ativo, você vai ter a possibilidade de adicionar o ativo de forma manual, de forma automática, através da integração com a B3, ou através do arquivo que você pode, tal qual o Status Invest, enviar para o site e fazer essa sincronização, tranquilo? Então, a integração B3 é feita através dessa forma, conectar, você vai informar o seu CPF e a senha de acesso ao portal do investidor lá na B3, tranquilo? Essa sincronização é feita de forma automática, como já foi explicado lá na análise do Status Invest. Então, nós vamos aqui utilizar a adição de ativos de forma manual para fazer uma simulação igual a que foi feita na análise do Status Invest. Então, da mesma forma, você tem que informar o tipo de ativo. Nesse caso, vamos usar ações. O código ou ticket do ativo. Vamos usar a BB Seguridade novamente. A data da compra, a realização da operação. A quantidade de ações adquiridas. O preço em que ela foi adquirida e os custos relacionados a essa operação. Como já dito anteriormente, você vai conseguir essa informação na nota de corretagem, tranquilo? Aí você salva esse ativo e ele já vai aparecer automaticamente nos lançamentos que você realizou na sua carteira. Então você vem aqui na aba Lançamentos, você já vai encontrar todos os ativos de renda variável, de renda fixa e outros tipos de ativos lançados aqui, com data da operação, a quantidade de ativos, o preço e o valor total investido, tranquilo? Então vamos lá. Em resumo, você vai encontrar as informações condensadas ou compiladas da sua carteira de investimento, como a evolução patrimonial e os ativos que compõem a sua carteira, e uma lista específica separada por ativos, ações, fundos imobiliários, BDRs, cada uma com o seu indicador de rentabilidade, de percentual que ela ocupa na carteira e do valor total investido e do número de ativos, tranquilo? Já em relação à aba Gráficos, você vai encontrar representações gráficas de várias formas em relação à sua carteira de investimento, como a evolução patrimonial, como a rentabilidade comparada a alguns indicadores, como o CDI, como o Ibovespa, enfim, outros índices que você optar por selecionar. A composição da sua carteira por tipos de ativos e por ações, fundos imobiliários, toda ela vai ser apresentada de forma gráfica. A posição dos seus ativos em relação aos setores, a posição em relação aos segmentos, enfim,
Todas as formas de representação gráfica são apresentadas nessa aba. Na aba Metas, há uma opção interessante, que você pode adicionar metas relacionadas ao seu patrimônio, aos ativos e aos proventos. Por exemplo, você coloca metas em relação a ativos. Vamos dizer, nós fizemos nessa simulação aqui a aquisição de ações da BB Seguridade, 150 ações. Então vamos dizer que sua meta é atingir 1000 ações da BB Seguridade. Então você estabelece essa meta com os aportes mensais, a estimativa, o valor final da meta, enfim. E a partir daí, o site vai proporcionando um acompanhamento do alcance dessa meta. Então você pode mensurar o grau de atingimento dessa meta de forma percentual e em relação aos valores. E você pode acompanhar essas metas até que elas sejam atingidas, e aí você pode modificar essas metas para outros tipos de metas que você pretende atingir. Já em relação à análise, é uma opção que está disponível apenas para os planos pagos do Investidor 10. E como já explicado, para o Status Invest, tanto para ele quanto para o Investidor 10, existem planos gratuitos e planos pagos. E no caso dos planos gratuitos, eles já oferecem diversas opções que vão atender a maior parte dos perfis de investidor, entendeu? Já em relação aos planos pagos, obviamente vão ser acrescentadas novas ferramentas que vão lhe auxiliar também na sua dinâmica como investidor. Já na aba Lançamentos, nós temos todos os lançamentos que já foram feitos, o seu histórico de lançamentos e negociações que foram realizadas até o momento. Já na aba Proventos, você vai poder visualizar todos aqueles rendimentos recebidos como investidor das suas ações, fundos imobiliários, enfim, todos os ativos que compõem a sua carteira de investimento. Proventos como os dividendos, juros sobre capital próprio, bonificação de ações, entre outros. Todos eles estarão aí no histórico mensal, separados por períodos em que você pode visualizar e entender como está se dando esse retorno dos seus investimentos, pelo menos no campo de proventos. Tranquilo? Todos ficarão registrados e servem inclusive para você coletar essas informações, mais uma fonte de coleta de informações, para eventualmente acrescentá-las na sua declaração de imposto de renda. Tranquilo? Já numa aba específica relacionada ao imposto de renda, essas informações podem ser baixadas de forma consolidada, relacionadas a todos os ativos, para você preencher de forma mais fácil a sua declaração de imposto de renda. Mas vale frisar que essa ferramenta está disponível apenas para os planos pagos. Então é mais uma ferramenta que é acrescentada caso você opte por pagar um plano no site Investidor 10, tranquilo? Mas que fique claro que o plano gratuito já atende e muito às necessidades da maioria dos investidores, tranquilo? Esses sites foram trazidos a você porque estão entre os mais conhecidos. Tanto o Status Invest como o Investidor 10 estão bem difundidos entre os investidores. São ferramentas interessantes para você fazer o gerenciamento da sua carteira, mas não são as únicas existentes. Existem outras opções que estão disponíveis aos investidores e aqui foram só alguns exemplos para facilitar e trazer a vocês a dinâmica de cadastramento, de lançamento dos seus ativos e das ferramentas disponíveis para o investidor em cada um desses sites, tranquilo? Então, por fim, eu gostaria de saber se você já utiliza alguma dessas ferramentas para o gerenciamento das suas carteiras. Utiliza então outras ferramentas? Deixe aqui nos comentários, tranquilo? Por hoje é isso, se inscreva em nosso canal e até o próximo vídeo.